Oi pessoal, bom dia, graça e paz. Hoje estou aqui eu e minha esposa trabalhando juntos, como sempre, no escritório aqui, planejando os conteúdos que a gente trabalha, mas também informações relativas a todas as questões próprias da vida cristã e também próprias da comunidade, né? Que é algo que nós devemos estar engajados, né? E nesse mês, que é o mês conhecido como o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, nós estávamos refletindo e pensamos, por que não falar sobre esse assunto? É um assunto tão relevante na nossa época e é um assunto que é decorrente, né? Ele é recorrente, isso desde o início da criação. Então, enfim, é um assunto que é de grande relevância nós debatermos e conversarmos. O suicídio, ele é um escapismo que a pessoa ela busca a fim de que aquela dor que ela sente, ele pare de sentir essa dor. Mas nós sabemos que esse não é o caminho, né? Esse não é o caminho para minar uma dor, acabar com uma dor. A própria palavra do Senhor fala que nós devemos buscá-lo e ali, sim, nós encontramos a nossa alegria. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 19, fala assim: se a nossa alegria no Senhor, se a nossa esperança no Senhor se limita somente a essa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E talvez a pessoa que está preocupada muitas vezes com uma opinião a respeito de si mesmo, ou passando por algum problema financeiro, que tem essa ideia, né, de suicídio, tendo em vista que nós estamos no mês de combate ao suicídio, ela esteja preocupada muito com esses aspectos materiais, com esses aspectos que são, né, são colaterais da vida. E não estão com os olhos de fato ligados ao que é mais importante, que é o reino dos céus. E nessa toada, né, nesse assunto, minha esposa ela tem feito um trabalho muito bonito, que é de combate à falta de humanização no tratamento das doenças mentais, né, amor? Então, Carolina está ali junto aos órgãos públicos, junto ao legislativo, junto ao executivo, lutando pelos direitos humanos daqueles que sofrem de alguma maneira uma doença mental, que nós sabemos que também a depressão, né, a ansiedade, todos esses fatores que vêm antes do suicídio, eles partem de um ponto inicial que é esse afetamento, né? Essa situação que afeta a mente da pessoa, afeta as emoções da pessoa de tal forma com que ela seja ali diagnosticada como de certa forma, né, um transtorno mental, alguma situação relacionada a isso. Então, esse mês como um mês de combate, nós queremos trazer essa palavra de esperança, mas antes eu quero que a Carol fale um pouco do trabalho que ela tem feito, né, meu amor? Primeiro eu gostaria de falar com relação da desmistificação, né, do transtorno mental. Antigamente era uma coisa assim, muito vergonhosa a gente admitir que a gente estava sofrendo de algum transtorno mental. Era preconceituoso dentro da igreja, né? A gente tinha medo de falar porque a gente sofreria algum tipo de preconceito, né? Então eu, como uma pessoa que já sofri bastante com isso, quando eu me converti, eu falava assim, se eu falar que eu tenho algum problema, se eu falar que eu tenho depressão, eles vão achar que eu não sou crente de verdade, vão perguntar cadê o meu Deus, vão falar que eu não estou orando o suficiente. E realmente isso acontecia alguns anos atrás dentro da igreja. Mas graças a Deus, né, com cada vez mais os líderes buscando conhecimento, estudando, né, caindo por terra aquele entendimento de que o líder não precisa estudar, né, que é só buscar a Deus, só ser um homem de Deus já é suficiente. Graças a Deus agora, cada vez mais os líderes da igreja têm buscado conhecimento, têm estudado filosofia, sociologia, antropologia, teologia, né, e com isso, com esse estudo, adquirindo conhecimentos, têm caído por terra. Então, eu quero encorajar, né, aquelas pessoas que às vezes
estão na igreja, estão sofrendo por algum transtorno mental, seja ele do mais simples ao mais grave, né? Porque se a esquizofrenia é um transtorno mental, a depressão é um transtorno mental, né? Se tem transtornos mentais, assim, graves, tem os pequenos, então não importa, tudo é transtorno mental. Então, às vezes, o seu é uma esquizofrenia, é uma coisa assim que você fala assim, nossa, se eu falar isso as pessoas vão se assustar. E pode ser um que é uma depressão ou uma crise de ansiedade. Então, assim, não importa, tudo está engajado ali no transtorno mental. Então, que você tenha liberdade de falar com os seus líderes, de buscar ajuda. A ajuda é muito importante, né? E por isso que eu estou aqui realmente fazendo esse trabalho, para que as pessoas se conscientizem dentro e fora da igreja, da necessidade de buscar ajuda. Então eu estou fazendo esse trabalho de apoio aos familiares e também aos pacientes, porque uma coisa que acontece que eu percebo e que tem se tornado cada vez mais fundamental no meu trabalho é a questão de que tem duas classes de pessoas, né, de familiares ou de pessoas que sofrem com transtorno mental, que são as pessoas que têm uma classe social muito baixa. E aí o que acontece? A pessoa não fala porque ou não busca ajuda porque ela não tem o conhecimento. Ela não sabe a quem procurar, ela não sabe quais órgãos procurar os seus direitos, né? Por uma aposentadoria do INSS, por um passe livre para o seu paciente ou para si, né? Fazer tratamentos, todos os seus direitos, né? De medicação e tal. Então, às vezes, a pessoa é muito simples e ela não tem o conhecimento de como buscar ajuda, de como fazer e onde procurar e quais são os seus reais direitos, né? E tem um outro grupo de pessoas, que é o grupo de pessoas de uma classe social muito alta, que aí já vem o preconceito. A pessoa ela tem vergonha de falar que tem algum transtorno mental ou de falar que o seu filho, o seu irmão, né, os seus pais, que alguém da sua família sofre de transtorno mental. Então tem o grupo que é muito simples e não sabe como buscar o seu direito, tem o grupo dos que sentem vergonha, né? Então preferem abafar, preferem deixar por baixo dos panos, preferem fingir que nada está acontecendo por vergonha mesmo. Então a gente tem que combater também isso, né? A psicofobia, né? Hoje em dia tem esse termo aí, que é esse preconceito contra aqueles que têm algum tipo de transtorno mental. Então eu estou dando voz, né, aos familiares, tanto dos mais simples quanto aos mais instruídos, né, para que eles saibam que eles vão ser acolhidos, que eles não vão, que a gente vai lutar contra o preconceito, né, para que acabe esse preconceito que há ainda da parte de muitas pessoas contra as pessoas de transtorno mental. E eu estou fazendo esse trabalho realmente de dar voz, então, a essas pessoas, de mostrar os seus direitos e de lutar pelos direitos que estão sendo negligenciados pelo Estado, pelo governo, né? Como, por exemplo, o direito a um hospital, né? Que a gente sabe que fechou o Galvão Veloso. Então, é direito, né, de um paciente ter um hospital para se tratar, assim como aquele que às vezes está com problema cardiológico, ele tem um hospital, aquele que está com problema nos ossos, né? Tem um hospital ali de apoio. Como é que fala? Referência? Não, de pessoas que é problema de ossos, ortopedia, né? Tem um hospital ali para fazer um gesso, para fazer engessar o braço, alguma coisa de ortopedia. O paciente mental, ele também tem direito a um hospital, gente. E isso tem sido negligenciado, né? Então, essa luta por esses direitos, que muitas vezes é desconhecido da maioria da população e a gente vai deixando passar. E eu estou aqui, então, para lutar por esses direitos, para que haja igualdade no tratamento de uma doença, seja ela física ou mental. É isso aí. Então, a Carol está já engajada nesse movimento e eu quero trazer uma palavra pastoral para você que, de repente, por algum meio tem pensado em suicídio ou tem sofrido com depressão, tem sofrido com situações relacionadas, né, a essa doença psicossomática, a doenças relacionadas à própria psique, né, como a Carol fala, que trata-se da alma, questões que levam a pessoa a viver dessa forma, debaixo dessa opressão. Eu quero falar com você que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e somente nele nós podemos encontrar descanso, somente nele nós podemos encontrar esse apoio sobre o qual nós podemos ter essa esperança viva de vivermos tanto em paz aqui nesse mundo, quanto também no porvir. Como eu falei no início desse tema que nós estamos falando, que é o Setembro Amarelo, aquelas pessoas que esperam no Senhor somente nessa terra, elas são as mais infelizes de todos.
Isso porque ela está ligada muito às questões materiais, mas nós que esperamos no Senhor, e eu espero que você também espere no Senhor, você se de alguma forma está passando por isso, olhe para o Senhor, busque o Senhor. Ele pode trazer para você esse consolo que somente Ele pode dar, porque Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas horas das tribulações. Então, que você não faça de qualquer forma com que a sua vida esteja suscetível a esse tipo de pensamento ou suscetível a esse tipo de ação, mas que você esteja com seus olhos no Senhor e busque nele refúgio e busque nele a proteção. Porque somente assim você pode se desvencilhar dessas armadilhas. Carol, como ela mesma disse, já passou por tentativas de suicídio. Ela tem um livro que ela fala sobre isso, já publicado. Ela fala sobre essa realidade da tentativa do suicídio, das doenças que são ocasionadas em relação à psique, em relação à alma, que muitas vezes são sim decorrentes de pecado, mas outras vezes e tantas vezes são sim relacionadas a problemas hormonais, que a pessoa precisa de uma recomposição hormonal. Então, por isso nós estamos aqui hoje trazendo essa mensagem para você de esperança e esse combate prático. Então, aqui tem ambos, tem uma mensagem de esperança da parte do Senhor, afirmando que Ele é o nosso socorro e nossa fortaleza, e é o socorro bem presente nas horas da angústia, nas horas da tribulação. Isso é uma mensagem que é verdadeira, viva, é uma esperança genuína no Senhor e no porvir que há no nosso Salvador. Mas também há uma luta aqui prática junto aos órgãos, tanto estaduais quanto municipais, para que aqueles que sofrem de alguma forma de doenças mentais, sofrem de alguma forma com esses ataques relacionados ao problema da mente, ao problema da alma, a pessoa ela seja ali tratada com dignidade, né, amor? Com certeza. E aí, você quer falar mais da sua experiência? Não, eu gostaria de acrescentar aqui, né, que assim, a gente tem que ponderar as duas coisas, que a gente não pode ficar nem num extremo nem no outro. Nós temos o nosso Senhor Salvador, que está conosco, nós temos o Espírito Santo, que é o Consolador, né? Então ele cuida das nossas emoções, ele está ali sempre presente, ele intercede por nós temos essa certeza, essa convicção e essa esperança. Mas nós também não podemos deixar de buscar ajuda profissional em muitos momentos, né? Porque nós sabemos que o Senhor também age através dos médicos e dos profissionais capacitados. Durante muito tempo, eu busquei o Senhor, eu busquei, mas chegou um momento que eu precisei também de uma ajuda médica. Não que o Senhor não me curou, Ele me curou de muitas coisas entre eu e Ele. E Ele usa esses outros meios ordinários. Mas teve algumas outras questões que eu precisei procurar, né, uma ajuda por meios profissionais de médicos, né? Então eu quero incentivar você a buscar realmente em oração, em jejum, em leitura da palavra, porque nós sabemos que muitas vezes nós temos pensamentos negativos, né? Quando a gente está com algum problema mental assim, na psique, né? Algum tipo de transtorno, a gente fica com pensamentos negativos, de que nada vai dar certo, pensamentos de morte, negativismo mesmo, né? E tudo mais. E a Bíblia nos fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então nós devemos estar sempre lendo a palavra para renovar a nossa mente, saber quem nós somos em Deus, saber que nós temos um Deus fiel, um Deus presente, que deixou o Espírito Santo aqui para ser o nosso consolador, o nosso ajudador em todas as coisas, né? Então está sempre renovando a nossa mente com a leitura da palavra, mas também buscando ajuda, né, quando necessário, para que algum profissional também possa nos ajudar em algumas questões que a gente não está vendo, às vezes a gente não se conhece totalmente, né? Deus conhece a gente muito mais do que a gente mesmo. E às vezes algum profissional vai olhar com um olhar clínico e vai poder, às vezes, orientar a gente em algumas questões que a gente mesmo não está sabendo lidar ou não está conhecendo. É isso aí. E desmistificar mesmo, né? Se você percebe que tem algo que está te atrapalhando, que você não joga para baixo do tapete. Né? Eu joguei para baixo do tapete durante muitos anos por vergonha, medo, essa questão mesmo do julgamento. E enquanto eu fiz isso, eu não vi a cura. A partir do momento que eu comecei a buscar ajuda de Deus, da igreja, dos irmãos, que eu comecei a falar sobre, que eu comecei a me abrir, a verbalizar que eu tinha um problema, que eu precisava resolver esse problema, que eu precisava de ajuda, que as coisas começaram a fluir. E a escrita do livro foi um tratamento também,
E eu gostaria então de deixar para você a indicação aí do livro Deus do Recomeço, que conta, né, essa questão de toda de como eu enfrentei, né, esse transtorno mental que eu tive, que é a depressão, mas eu tive alguns outros também, como transtorno de estresse pós-traumático e outras questões também que tratam no livro, e como eu fui curada, né, da parte de Deus, como foi esse tratamento de Deus comigo, mas que você possa buscar ajuda também, tá bom? Então deixa a indicação aí, Deus do Recomeço. É isso aí. Então, nesse mês de Setembro Amarelo, cuide da sua saúde emocional, da sua saúde mental. E se você precisar da nossa ajuda, nós estamos aqui para socorrê-lo, para ajudá-lo dentro daquilo que nós podemos fazer. Tudo bem? Então você pode chamar aí no direct, tanto meu, e vai lá também no Instagram da Carol. Carolzinha Lacerda. Carolzinha Lacerda. E chame-nos para, caso você precise de ajuda, nós estamos com os braços abertos aqui. Que Jesus te abençoe.